Seja muito bem-vindo ao maior e o melhor evento de matemática para o Enem do Brasil. Esse é o primeiro episódio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Calaça, vulgo Carequinha do Enem. Nesse evento, eu vou estar te mostrando o caminho para você alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, estudando menos da metade da matéria. Felipe, como assim menos da metade da matéria? Qual matéria? A matéria que eu estou me referindo é a matéria que você estuda no ensino médio ou em um cursinho pré-vestibular. E é o seguinte, se você está aqui e tem dificuldade em matemática, trava nas questões, não consegue interpretar ou até mesmo domina o conteúdo, mas não consegue uma pontuação alta, quer aumentar a sua pontuação em matemática, esse evento aqui é para você. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. Você chegou a pensar, isso é bom demais para ser verdade, eu acho que esse negócio é impossível. Alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, nesse dando menos da metade da matéria, isso é marketing, isso é exagero. E eu também não acreditaria se eu estivesse no seu lugar. E é normal, milhares de pessoas também não acreditam, até colocar em prática e verem com os próprios olhos que é possível. Dá uma olhadinha. E eu pensei assim, como assim, cara? Tirar mais de 800 pontos estudando metade do conteúdo? Não é possível. E realmente é. E eu tirei 823, eu passei em medicina, que era o meu objetivo. E o Felipe foi, com certeza, um dos principais pilares que me ajudou a conquistar a minha aprovação. Isso tudo porque ele seguiu o método. Pergunto para você, você sabe o que significa método? Método, a etimologia da palavra significa caminho, por meio de. Ou seja, se você tem um método, você não fica perdido. Você não fica andando em círculos sem ter resultado, como a maioria dos pré-vestibulandos. Ah, Felipe, mas esse negócio de método serve para mim, não? Serve não, porque eu sou ruim demais em matemática. Eu sou ruim mesmo, sou travado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive aluno que seguiu o método, que veio estudando em colégio público a vida inteira e no segundo ano do ensino médio seguiu esse método, mal sabia somar uma fração e conseguiu a pontuação de 800 mais. Então você também consegue. Você não precisa ser o inteligente, você não precisa estudar o dia inteiro, você não precisa se sacrificar tanto. Basta você entender as regras do jogo, que é isso que eu vou mostrar pra você. Então prepara, porque nesses episódios aqui eu vou entrar na sua mente, eu vou desbloquear algumas chavinhas para você conseguir a sua aprovação. E nesse episódio aqui eu vou estar falando 8 erros que você está cometendo que te impede de você chegar nos 800 mais e conseguir a sua aprovação. E antes eu preciso te dar 4 avisos muito rápido. O primeiro aviso é para você entrar na comunidade do evento. Felipe, por que entrar na comunidade do evento? Por quê? Vão ter materiais, vão ter sorteios e premiações e também vão ter resumos lá para você postar e fixar mais o conteúdo, beleza? O segundo aviso é: pegue papel e caneta e esteja 100% preparado e 100% focado em tudo que eu vou falar nesse evento, porque você tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, nada adianta. Terceiro aviso é: eu faço um acordo com você, os episódios vão cada vez ficar melhores. Se esse aqui vai ser muito bom, o segundo vai ser excelente e o terceiro vai ser mega excelente. Quero que você saiba disso e tenha isso em mente. Por quê? Eu já vou dar spoiler, porque a gente vai liberar materiais aqui que nem pagando você consegue. Se você procurar em qualquer lugar, você não vai achar, mesmo se você quiser pagar. E a gente vai disponibilizar gratuito. Só que você tem que estar acompanhando e não deixar para depois. O quarto aviso é para você compartilhar depois esse vídeo. Ah, Felipe, mas eu não aprendi nada ainda. Segura que você vai aprender e a gente faz um acordo também. Se você aprender alguma coisa que vai mudar a sua mentalidade e vai te levar à aprovação, você compartilha esse vídeo. Se não, você não compartilha. Fechou? Show! Dito isso, dito esses 4 avisos, eu vou te contar uma história que eu tenho certeza que você passou. Ou você conhece alguém que tenha passado pela mesma situação. Em 2011, eu estava no 3º ano do ensino médio. Talvez assim como alguns de vocês que estejam aqui. Igual tá nessa fotinha aqui, ó. E eu era um cara que eu bagunçava bastante. Eu era meio zoneiro. E eu nunca levava muito a sério os estudos. Mas na metade do ano, mais ou menos, lá para julho, agosto, a ficha começou a cair. E para você ter noção, minha situação financeira na época não era muito
não era das melhores. Morava eu, meus 2 irmãos e minha mãe no apartamento de 2 quartos pequenininho. E os meus 2 irmãos já estudavam na faculdade federal. Então eu comecei a pensar, se eu continuar levando o ensino médio do jeito que eu tô levando, eu não vou entrar na faculdade federal e eu vou ter que fazer cursinho de novo, no qual eu não tenho dinheiro para pagar cursinho direito. A situação não é favorável. Eu comecei a pensar quem que eu quero ser no futuro, qual faculdade que eu quero fazer. Enfim, comecei com todas as reflexões e eu pensei, tô na bosta, eu tenho que começar a estudar. Então eu comecei a estudar, só que obviamente estava na reta final e eu não tinha um método para estudar. O que aconteceu? Fiz a prova do Enem no final de 2011 e não mandei bem. Inclusive matemática, que era uma matéria que eu tinha uma certa facilidade, mandava bem no colégio. Eu não fui bem no Enem. Eu não passei e a ficha caiu de pensar o seguinte, agora em 2012, no próximo ano, eu vou ter que fazer um cursinho pré-vestibular. Enquanto eu vi vários amigos meus e pessoas conhecidas entrando para a faculdade, já pensando no curso que ia fazer, já no estágio que ia procurar, e eu tava pensando, nossa, vou ter que estudar mais um ano, fazer mais um ano ali de vestibular. E mesmo com a situação financeira não muito boa, minha mãe se desdobrou para pagar o cursinho, porque era o sonho dela e também era o meu sonho entrar em uma faculdade federal. E aí começou a saga do cursinho. E eu tava psicopata, sangue nos olhos. Pra você ter noção, em 2012 eu fiz mais ou menos em torno de 2.000 exercícios de matemática. E isso tudo, como você pode imaginar, no ano pré-vestibulando, sem ter uma condição financeira favorável, com uma pressão, com uma certa abnegação, porque eu não saía direito, só estudando, pensando, eu preciso passar em uma faculdade federal. E lá fui eu, final de 2012, fazer a provinha do Enem, e eu fiz a prova, saí com uma sensação de tipo, eu acho que eu fui bem, só que foi só uma sensação mesmo, porque depois que eu corrigi o gabarito, eu tinha aumentado na parte de matemática apenas 3 acertos. E aí eu pensei, meu Deus do céu. Minha pontuação praticamente foi a mesma. E nesse exato momento que eu corrigi o gabarito, essa foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida. Eu pensei, eu estudei um ano inteiro, minha mãe tendo que se desdobrar para pagar um cursinho para mim, eu abneguei de várias coisas, uma situação financeira não muito boa, e eu praticamente não melhorei. Meu Deus, eu vou ter que fazer cursinho de novo. Vários amigos meus, novamente aquela galera que não tinha entrado, que fez cursinho, conseguindo alguns entrar em algumas faculdades, e eu novamente lá pensando, não é possível. Eu cheguei a pensar que eu tinha algum problema. Algumas vezes eu pensava, será que eu sou burro? Será que foi azar? Eu tive azar? Algumas vezes eu pensava, Deus, por que está acontecendo isso? Eu estudei, eu fiz minha parte, por que eu não passei? E o fato é que o problema disso tudo não era nem só o dinheiro que minha mãe estava gastando comigo, porque também tinha ônibus, alimentação e tudo mais, mas era o fato do tempo. O fato de eu ter que fazer cursinho mais um ano, pelo segundo ano consecutivo, de estar estudando coisas que eu não gostava, ao invés de já estar em uma faculdade federal, pensando no estágio, pensando em ser remunerado, enfim, lá estava eu, mais um ano de cursinho. E eu não desisti. Minha mãe, de novo, me ajudou, colaborou com o meu sonho. E eu também fazia os meus corres. Eu cheguei a panfletar final de semana, trabalhava, eu já vendi camisa, vendi suplemento. Eu dava aula particular, enfim, me virava. Mas eu falei, cara, esse ano eu vou passar, custe o que custar. Em 2013, eu descobri uma parada que agora você vai entender o porquê que eu tô contando essa história. Na primeira semana de cursinho, o professor começou com uma matéria. Em 2013, eu me recordo exatamente da aula. O professor começou com uma matéria chamada conjunto numérico. Muito bem. E aí ele ficou 2 semanas ensinando conjunto numérico. Me recordo que na apostila tinha mais ou menos 150 exercícios de conjunto numérico. E eu fiz todos. E quando eu tava acabando de fazer aqueles exercícios, a ficha caiu. E aí as coisas começaram a mudar. Que foi mais ou menos o seguinte, a reflexão. Tô estudando conjunto numérico, mas eu fiz a prova do Enem de 2011, 2012 e não recordo de ter feito uma única questão de conjunto numérico. Então eu fui lá, peguei todas as provas dos Enems anteriores, eu fui olhar para ver se tinha caído alguma questão de conjunto numérico. E de todos os Enems anteriores tinha caído uma única questão de conjunto numérico. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Como assim eu tava ficando 2 semanas no cursinho fazendo 150 exercícios e em todos os Enems que tinha anteriores tinha caído uma única questão de conjunto numérico? Além de os exercícios que estavam na apostila, esses 150 exercícios, serem diferentes daqueles que estavam sendo cobrados no Enem, que são contextualizados.
Então eu, indignado, porque em 2012 eu tinha estudado infinito e várias coisas que eu tinha estudado não tinha caído na prova, eu falei, vou pegar todas as provinhas do Enem regular, as provas do Enem PPL. Enem PPL, se você não sabe, é Enem para as pessoas privadas de liberdade. É um outro Enem que é aplicado para os presos, que tem uma similaridade muito grande com o Enem. E eu fui lá dar uma olhadinha em todas essas provas e eu fui ver a recorrência de vários conteúdos e simplesmente eu comecei a analisar e isso deu muito trabalho para mim naquela época, porque o cursinho não ensinava isso, e eu comecei a perceber naquela época que muitos assuntos que eu estudava não caíam na prova. E várias coisas que eu estudava tinham um peso diferente. E foi aí que eu comecei a entender alguns padrõezinhos do Enem. E eu comecei a perceber que o Enem era totalmente diferente de outros vestibulares. E o que o cursinho estava ensinando era muito diferente do que o Enem estava cobrando. Então eu comecei naquela época a criar uma certa metodologia, sem nem ter consciência disso. Mas o fato é que naquele ano, eu estudando menos, eu consegui acertar 39 questões na prova de matemática do Enem. E finalmente eu consegui a minha aprovação. E foi muito louco porque depois que eu entrei para a faculdade, comecei a dar aula, eu comecei a entender o porquê que os cursinhos tradicionais são assim, até porque eu dei aula nesses cursinhos tradicionais. O fato é que eles têm uma grade, como se fosse uma grade curricular para ser seguida, uma matriz com alguns conteúdos que não mudam pelo fato do Enem. Simplesmente estão lá, sendo o Enem ou não que você vai fazer. E aí você começa a entender um pouquinho, você vai entender muito mais, mas você vai começar a entender um pouquinho por que as pessoas ficam 3, 4, 5 anos tentando, por exemplo, passar um curso concorrido como medicina, porque eles não te ensinam específico para o Enem. E o fato é, desde 2011 eu fazendo a prova do Enem, até hoje eu faço a prova do Enem, já são mais de 10 anos. E mais de 8 anos dando aula, lapidando e ensinando milhares de alunos a alcançarem a sua aprovação. E o fato é, eu tô aqui para te ensinar o que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado quando eu estava na mesma posição que você, porque o sistema não te ajuda. Então confia em mim, confia no Careca. Agora o que eu quero que você faça? Pega papel e caneta para você começar a anotar, que simplesmente vão entrar na sua mente e você vai entender de uma vez por todas as regras do jogo. Só que antes disso, imagina você triplicando o número de acertos. Será que é possível? Dá só uma olhadinha. Bom, eu sou Olivia e eu nunca fui boa em matemática, sempre detestei, exatas nunca foi a área que eu gostava. Gosto muito de humanas, etc. E era um pé no saco. Sempre passava raiva, sempre passei raiva. Tanto que nos simulados de escola eu não fazia mais que 20 questões. E isso foi uma coisa que me aterrorizou muito quando eu cheguei no terceiro ano, porque eu fiquei a vida inteira empurrando com a barriga. E chegou no Enem, eu necessariamente ia ter que fazer, pelo menos, as 45 para ter a chance de eu acertar um número satisfatório. Então, nesse meio tempo, eu procurei ajuda externa, encontrei o Felipe com um curso 100% voltado para o Enem. Isso foi um fator muito positivo, porque na minha escola acaba que eles ensinavam matérias gerais com o nível de foco igual. E no Enem não é assim que funciona, a gente sabe. Pelo menos no terceiro ano que eu fiz, eu tive 13 acertos. Eu consegui fazer metade, então eu falei, fudeu, não vou conseguir, vai dar tudo errado, não vou conseguir passar. E acabou que com o tempo eu fui melhorando. Os primeiros simulados, aí eu comecei a ter 28 acertos e fiquei nessa média aí por um tempo. Até que mais próximo do Enem, eu estava atingindo ali uma média de 35 a 40 acertos. Então, isso começou a me dar uma maior tranquilidade, né? Porque na simulação do Enem eu tava tendo esse resultado e era uma coisa que eu queria repetir na prova. E foi o que aconteceu. No dia, acabou que deu tudo certo, conforme o que eu tava simulando, e eu tive 38 acertos, o que foi o suficiente, o que será o suficiente para eu entrar no meu curso. E olha que engraçado, esse ano, quem me salvou foi a matemática. Eu fico pensando, se eu tivesse no ensino médio, com esse método, eu já iria direto para a faculdade, sem precisar fazer cursinho para vestibular. Então, se você está no ensino médio, aproveita, filho. Tá, Felipe, tá legal, show. Você já introduziu o assunto, você já contou essa história. E cadê o conteúdo? O que eu preciso? Eu tô sedento, eu quero saber, eu quero já colocar em prática. Então vamos lá. Nesse exato momento eu vou estar te falando 8 erros que você comete, igual o Felipe cometia lá em 2011. Na verdade, em 2011, né? Porque eu não estudava no ensino médio direito, mas em 2012 fazendo cursinho e estudando igual maluco. E o primeiro erro é negligenciar
a prova de matemática no Enem? Ah, Felipe, mas eu não negligencio a prova de matemática no Enem. Negligencia sim. Se eu te perguntar qual que é mais importante, matemática ou redação, o que você vai falar? Eu já fiz essa pergunta em várias lives. E o fato é que 80% mais ou menos responde que redação é mais importante. Só que não. Deixa eu te falar uma coisa. Redação é obrigação. Matemática é o seu diferencial. Eu sei que você não está entendendo, mas eu vou te explicar com dados estatísticos. Em 2021, sabe qual foi a porcentagem de pessoas que tirou mais de 900 pontos na redação? 6,9% da galera que fez inscrição no Enem, fez a prova, tirou mais de 900 em redação. Sabe qual foi a porcentagem de pessoas que tiraram mais de 800 pontos na prova de matemática? 1,68%. Felipe, qual a conclusão que a gente tira sobre isso? Seguinte, se você está aqui e você quer um curso que para entrar precisa de uma nota de corte um pouco mais alta, um curso mais concorrido, tipo medicina, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que reprovou aquelas pessoas que quase passaram em medicina? Não foi redação. A maioria dessas pessoas conseguiram tirar 900 mais em redação. Agora, o que pegou para elas foi matemática. A matemática foi o tendão de Aquiles. É por isso que eu falo que redação é obrigação, matemática é o diferencial. E cá entre nós, redação você precisa de uma estrutura, obviamente de um método. Não quero falar que redação não é importante, é lógico que é importante. Mas o tempo que você dedica para redação é muito menor do que o tempo que você deve dedicar para matemática. Tá, Felipe, eu tô começando a entender. Tá, mas e as outras matérias? Ciência, natureza, linguagens humanas não é mais importante? Deixa eu te explicar uma coisa. Ao longo dessa aula aqui, você vai entender uma coisa chamada teoria de resposta ao item. Basicamente, a pontuação de matemática, ela vale mais do que a pontuação das outras áreas. Por exemplo, se você acerta 38 questões em matemática, a sua nota vai ser mais ou menos entre 880 a 920. Mais ou menos nesse intervalo, com 38 acertos. Se você acerta o mesmo número em linguagens, 38 acertos, a sua nota vai ser mais ou menos entre 700 a 720, 730. Ou seja, tem uma diferença aí de quase 200 pontos, 180 a 200 pontos, com o mesmo número de acertos. Ou seja, a matemática é o que faz a sua nota alavancar. Porque com uma quantidade menor de acertos, você consegue uma pontuação muito maior. E não é acertos que te leva à aprovação, é a pontuação. Felipe, eu não sei direito a diferença. Calma, que eu vou te mostrar. Esse, então, é o primeiro erro, negligenciar a prova de matemática do Enem. O segundo erro é você estudar para o Enem como você estuda para outros vestibulares. Para com isso. O Enem, ele é diferente de todos os vestibulares. E você pode estar pensando, Felipe, por quê? Eu posso citar vários, N motivos, mas vamos para alguns motivos. Primeiro, o Enem tem 180 questões. Você conhece algum vestibular que tem 180 questões? Não existe. Ele é totalmente exaustivo. Segundo, o Enem tem uma coisa chamada teoria de resposta ao item. É um modelo estatístico que simplesmente, de novo, não importa só a quantidade de acertos, mas sim a sua pontuação, o que é diferente, você vai entender. Terceiro, o Enem ele tem padrões que se repetem todos os anos. Felipe, como assim padrões? Eu também já vou te falar sobre isso. O quarto motivo é que o Enem, as questões do Enem são diferentes. As questões do Enem são contextualizadas. Quantas vezes você já aprendeu alguma coisa, por exemplo, em uma aula e você não conseguiu replicar nada no exercício? O professor te explicou x e y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 2a. Isso aqui cai em função do segundo grau. Aí você fala, ótimo, estou entendendo tudo sobre o vértice da parábola. Aí tem um exercício que o professor te dá, calcule o vértice da parábola. E você aplica a fórmula e beleza. Aí você fala, eu tô entendendo tudo da matéria. Aí chega no Enem, a história é mais ou menos o seguinte. Joãozinho e Mariazinho montaram uma indústria. Eu quero saber qual a quantidade de peças que o João tem que vender para ter o faturamento máximo. Aí você fala, o que diabo é isso? Eu tô entendendo nada que o exercício está pedindo. E por que isso acontece? Porque o Enem é contextualizado e você aprende a maioria das vezes de forma analítica. Então o Enem, ele é diferente. Se você tirar 10 no colégio, não significa que você vai ser aprovado no Enem. Se você estudar para o ITA ou um vestibular mais difícil,
não significa que você vai ser aprovado no Enem. Felipe, como assim? Vou te contar uma história. Em 2019, eu conheci uma menina que ela era formada em engenharia química. Ela já era formada em engenharia química, ela queria fazer medicina. Ela fez a prova da Unicamp, a prova fechada da Unicamp, ela gabaritou a prova de matemática. E a prova aberta da Unicamp, ela gabaritou a prova aberta de matemática da Unicamp. Ou seja, ela sabia matemática, né? Com certeza você já, se ela era formada em engenharia química, fechou as provas da Unicamp, ótimo, ela sabia muito matemática. Pergunto pra você, ela fez a prova do Enem, será que ela foi bem? Ela acertou 29 questões. 29 questões não é uma pontuação, não é uma nota que você vai conseguir passar em medicina. Ou seja, o Enem ele é diferente de outros vestibulares. Quanto mais específico você é, maiores são suas chances de conseguir sua aprovação. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, entenda isso. Aprender matemática é totalmente diferente de aprender a fazer a prova de matemática do Enem. Felipe, como assim? Você vai entendendo à medida que você vai acompanhando esses episódios aqui. Eu já te falei, você não precisa ser o mais inteligente. Você não precisa estudar o dia inteiro. Simplesmente você precisa entender as regras de jogo, você precisa ser específico para o Enem. E o que acontece? Eu pergunto para você, os cursinhos tradicionais, se você chegar lá e falar o seguinte, olha, eu quero fazer a Unicamp, o seu curso serve para mim? Eles vão falar, serve. Aí você fala, beleza. Aí você fala, não mudei de ideia, eu gostaria de fazer o Enem, o seu curso serve para mim? Eles vão falar, serve. E eles vão te ensinar o mesmo conteúdo. Pergunto para você, faz sentido isso? Não! Se você estuda de forma genérica matemática, você vai estar aprendendo tudo, menos a matemática pro Enem. É muito louco, é como se fosse tipo assim, você quer participar de um campeonato de boxe, só que você está treinando jiu-jitsu. Não faz sentido. Quando você chegar no campeonato de boxe, quem está treinando boxe vai te espancar no campeonato. Faz sentido isso? E é por isso que eu falo isso com muito orgulho, porque eu criei o primeiro curso 100% específico para o Enem. Mas o fato é, você já entendeu que o erro é você tratar o Enem como se fosse outros vestibulares. Não cometa esse erro. Bora pro erro tipo 3. O erro 3 é você não saber o que cai, como cai e o quanto que cai na prova do Enem. Felipe, como assim? Presta atenção, você precisa saber exatamente o que cai, como cai e a frequência de cada um desses tópicos, desses assuntos no Enem. Não basta simplesmente você falar, vou estudar uma matéria, vou estudar geometria plana. Calma que eu vou pegar uma aula do YouTube e vou baixar uma lista qualquer e sair fazendo exercício. Não! Aí você vai ficar 4, 5 anos fazendo cursinho ou você vai fazer igual eu lá em 2011, 2012. Imagina o seguinte, conjunto numérico, vamos pegar conjunto numérico igual eu falei no começo. Caíram 3 questões desde 2009 até 2022. Vamos colocar uma média de 0,2, uma média assim, 0,2 questões por ano, tá? Razão e proporção cai em média, é um subtópico de matemática básica. Cai em média 7 questões por ano. Pergunto para você, faz sentido você fazer a mesma quantidade de exercícios de conjunto numérico do que para razão e proporção? Lógico que não, porque razão e proporção cai 30 vezes mais do que conjunto numérico. Então você precisa saber exatamente o que cai, como cai e a frequência de cada conteúdo para você direcionar os seus estudos. Além do seguinte, eu citei tópicos que caem pouco, mas tem vários tópicos que você está estudando e que não cai na prova. Felipe, como assim? Se liga, tá vendo esses livrozinhos que tem aqui? Eu poderia pegar esses aqui, ó. Todos aqueles que estão ali. Esses livros aqui são livros do Manuel de Paiva. Esses livros são usados como referência do ensino médio e dos cursinhos pré-vestibulares. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Porque você deve estar me olhando e pensando, esse cara é meio psicopata. Eu sou psicopata do Enem e vou te provar isso. Se eu pegar todos esses livros que estão aqui, simplesmente são 6 volumes. Nesses 6 volumes tem 375 tópicos. Eu peguei cada um desses tópicos, fui vendo em relação a todas as questões do Enem, quais tópicos que tinham sido cobrados e quais tópicos não tinham sido cobrados. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei todas as questões do Enem pro Word, na mão. Eu faço isso desde 2016, eu fiz isso. Será que eu já fiz quantas vezes a prova do Enem? Será que eu sei sobre o Enem? Matemática sobre o Enem? Eu só faço isso. É a única profissão que eu tenho. Então eu sei do que eu tô falando. E desses 375 tópicos, sabe quantos que caem na sua prova do Enem? Apenas 165. Ou seja, mais da metade do conteúdo que você estuda
não cai no Enem. Felipe, caramba, mas então, e como é que eu faço para ter acesso a esses tópicos que caem no Enem? Imagina se eu liberasse isso para você nesses episódios. Uma tabela com a recorrência de cada um dos conteúdos de um material mostrando exatamente os tópicos que caem e os tópicos que não caem. Pois é, eu vou fazer isso. E eu vou liberar esse material no terceiro episódio. No segundo episódio, quanto no terceiro episódio, eu vou liberar material. Só que, se você demorar para assistir os vídeos, pode ser que a condição que eu coloque você não consiga mais assistir o material. Então fica ligado, porque esse material, você, mesmo se você quiser pagar muito caro, você não vai conseguir achar em lugar nenhum. E a pergunta que eu te faço nesse exato momento é o seguinte: imagina você agora, sabendo exatamente os 165 tópicos que caem no Enem. Você tendo aulas direcionadas, fazendo exercícios direcionados, entendendo os padrões do Enem. Será que você está muito à frente daquela pessoa que está estudando de forma genérica, estudando os 375 tópicos? Lógico que você está muito, anos-luz na frente. Você vai espancar esse concorrente. Não tem competição, é simples. É como se você estivesse usando uma manha. Você está bugando. E essa manha simplesmente é entender as regras do jogo. É entender o joguinho do Enem. E é isso que eu estou te ensinando. Só que quando você não sabe desses detalhes que eu estou te passando e eu vou te ensinar, você demora 10 vezes mais para evoluir. De novo, e é por isso que eu falo, as pessoas estudam 3, 4, 5 anos, isso é normal. Não, para passar em medicina, uns 3 anos de cursinho. Lógico, você está estudando 1 milhão de coisas, ao invés de você estudar exatamente específico. O que cai, como cai, o quanto que cai, a melhor forma de resolver, entendendo os padrões do Enem, tudo isso. E eu vou estar te mostrando isso nesses episódios. Mas Felipe, eu sei o que cai no Enem. Eu comprei um cronograma na internet. Eu adoro quando o aluno fala isso pra mim. Eu comprei um cronograma na internet. Ai. Eu não vou pegar muito pesado com você, mas eu posso te falar uma coisa. Muito do que está nesses cronogramas que você adquiriu, se adquiriu ou não, está errado. Sabe por quê? Porque para alguém fazer um cronograma desse com a recorrência de cada conteúdo e todos os tópicos e subtópicos, a pessoa teria que ter feito o Enem várias vezes. Porque eu não posso olhar para uma questão que tem um desenho de um triângulo e falar que aquilo é trigonometria. Pode ser que eu tenha usado alguma questãozinha, algum raciocínio de razão e proporção. Ou seja, você tem que ter feito os exercícios, todos, para colocar isso. Para colocar exatamente os tópicos que caem e os que não caem. E se você quiser fazer um teste para ver se o seu cronograma é bom ou não, se você tiver, dá uma olhadinha, vê se lá tá falando que progressão geométrica cai no Enem. Eu só vou citar um, tem dezenas. Por exemplo, progressão geométrica não cai no Enem. Felipe, como assim? Mas progressão geométrica tá no edital do INEP. Pois é, não cai no Enem. Me mostre uma questão que você precisa usar uma fórmula de progressão geométrica, a famosa PG, para você resolver. Não existe, mas eles te ensinam e você estuda novamente coisas desnecessárias. Mas fica tranquilo que você vai aprender comigo exatamente o que cai, como cai, o quanto que cai e outras coisinhas muito maiores do que isso até. Não tem crise. Agora vamos pro erro 4. O quarto erro diz respeito aos próprios cronogramas que eu citei. Porque tem aqueles cronogramas que a gente quer adquirir em relação aos conteúdos que caem e tem aqueles cronogramas que a gente quer montar em relação ao que a gente deve estudar, quando a gente deve estudar, o momento ideal, até quando a gente tem que cumprir, qual é a carga horária, a quantidade de exercício, enfim, tudo isso. O fato é, as pessoas ficam perdidas e ficam pulando de cronograma em cronograma. Vê a pessoa, dependendo, quer criar um cronograma, ela consulta um outro cronograma, pega um outro cronograma e o fato é que você não vai sair do lugar. E você não vai montar um cronograma sem antes você saber exatamente o que cai, como cai, o quanto cai, a melhor forma de resolver cada exercício, as matérias, exatamente os tópicos e os subtópicos que caem. Você precisa saber exatamente isso. Não importa, não dá. As pessoas, por exemplo, você deve ter visto falar o seguinte: Felipe, eu sei o que cai, eu tenho noção do que cai. Eles falam que matemática básica pro Enem é importante. Falam que mais ou menos, falam que 40% da prova é matemática básica. Sim, 40% da prova é matemática básica. Mas o que é matemática básica? O que cai de matemática básica? Unidade de medida, razão, proporção, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico,
exercícios de lógica, MMC, MDC e quantidade de divisores. Isso que cai de matemática básica. E aí você pode ir aprofundando mais ainda. Felipe, você falou unidade de medida, razão e proporção, tá um. Razão e proporção, por exemplo. O que cai de razão e proporção? São 6 subtópicos que caem de razão e proporção. Por exemplo, você precisa interpretar o que é uma razão. Você precisa saber de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, relações de proporcionalidade, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Bum! Olha como é que eu destrinchei para você. Aí eu chego para você e falo o seguinte, olha, razão e proporção cai 7 questões em média por ano. O que cai de razão e proporção é isso aqui. Agora você pega exercícios e você faz exercícios com isso. Em poucos dias de estudo, 2, 3 dias estudando razão e proporção, você garante 7 questões no Enem. Simples assim. Só que você precisa saber exatamente tudo isso que eu estou te passando das matérias. Todas elas na parte de matemática. Se você não tiver isso, você não consegue montar um cronograma eficaz. Além de os cronogramas serem rígidos, porque eles não levam em consideração a quantidade, por exemplo, de horas que você estuda, a quantidade de semanas, de dias na semana que você estuda, em relação à matéria, a carga horária da matéria e vários detalhezinhos. Agora imagina se você tivesse um cronograma assim. E se eu te oferecesse um cronograma dinâmico, de acordo com a sua individualidade? Dá só uma olhadinha. Mas isso aqui é papo pro terceiro episódio. E somente aqueles que assistirem no dia que eu liberar o terceiro episódio, que vai ser na quinta-feira, eu vou disponibilizar de forma gratuita esse cronograma para você. Se você chegar lá tarde, você não vai pegar esse cronograma. Eu já tô dando um spoiler. Eu falei que só ia melhorar. Eu só tô começando. Esse episódio aqui é pra gente aquecer os motores. E a gente já tá aquecendo bem os motores, não é? Show de bola, Felipe. Agora eu tô começando a entender alguns erros que eu cometo. Eu falei que são 8 erros, a gente vai começar a ver agora alguns mais importantes ainda. Eu falei 4 e agora a gente vai pro 5º erro. O 5º erro é você não conhecer os padrões do Enem. Felipe, como assim os padrões do Enem? É aí que mora todo o segredo praticamente do Enem. Os padrões das questões, os padrões das resoluções, os padrões das pegadinhas, os padrões das alternativas, enfim, tem vários padrões do Enem que se repetem todos os anos. A prova em si é um padrão. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar, a prova de 2023 com certeza vai cair uma questão de projeção ortogonal. Felipe, como é que você sabe? Porque todo ano cai pelo menos uma única questão de projeção ortogonal. Vai cair uma questão de escala. Felipe, como é que você sabe que vai cair uma questão de escala? Porque todo ano cai pelo menos uma única questão de escala. No passado caíram 2 questões e caiu uma questão na prova de geografia. E eu falei para meus alunos que ia cair uma questão de escala que envolvia área. Felipe, como é que você sabe disso? Tem bola de cristal? Padrões do Enem, estatísticas, questões anteriores, dá para fazer análises. Simples, de novo, você não precisa ser o inteligente, você precisa entender as regras do jogo. É só entender o jogo que você está jogando. Você vai saber o que vai estar na sua prova. Simples assim. Tá, Felipe, mas você falou padrões das questões, tá? Você falou, por exemplo, questão de escala, projeção, essas questõezinhas caem, mas o que significa esses padrõezinhos das questões? São praticamente modelos de questões que se repetem todos os anos no Enem. Ou quando cai o tipo de matéria, cai seguindo um modelo. Eu vou mostrar alguns para você. Por exemplo, essas questõezinhas que estão aparecendo aqui na tela são questões que envolvem IMC, Índice de Massa Corpórea. Direto cai no Enem. A recorrência é mais ou menos umas 9 questões que já caíram desde o Enem de 2009 até o Enem de 2022. Isso é um modelinho de questão. Um outro modelinho de questão que eu vou colocar aqui são relação de proporcionalidade. Isso direto cai no Enem e a resolução é muito parecida. Se você consegue entender uma questão, você consegue entender e replicar na outra, porque é um modelo de resolução. Questão de escala, como eu já citei, sempre cai uma questãozinha de escala. Pode ser uma questão de escala linear, de área ou de volume, mas você pega o modelinho e você consegue novamente replicar sem nem entender direito a matemática que está por trás. Qual outro modelo, Felipe? Por exemplo, o modelo de projeção ortogonal, igual eu falei. Sempre cai uma questãozinha. E para resolver esse exercício, segue sempre um padrãozinho. O que mais, Felipe? Isso acontece também nas matérias difíceis? Sim! Por exemplo, essas questões de log.
log envolve terremoto. 40% das questões de logaritmo no Enem são questões praticamente que envolvem terremoto. Ou seja, também segue um modelinho do Enem. Felipe, mas log é difícil? Concordo, é difícil. Mas você entendeu como é que resolve um exercício, você vai replicar nos outros exercícios, porque esse é o modelo do Enem. E é o seguinte, se você quiser ter acesso a alguns modelos do Enem para você treinar, no final desse episódio aqui eu vou estar falando o que você tem que fazer para receber esse material de forma gratuita, beleza? Então vamos lá. Show de bola! Agora vamos para o sexto erro que você comete. O sexto erro é você não saber utilizar a teoria de resposta ao item ao seu favor. Felipe, o que é teoria de resposta ao item? Eu não vou aprofundar aqui, mas basicamente é um modelo estatístico que tem na prova do Enem que mede a coerência do aluno. Ou seja, se você acerta 25 questões, a outra pessoa acerta 25 questões e são questões diferentes que vocês acertaram, a pontuação de vocês dois vão ser distintas. Ou seja, com 25 acertos, um pode conseguir uma pontuação maior do que o outro. E você consegue utilizar isso na prática para você conseguir uma pontuação maior. Existe um caso até famoso que aconteceu no Enem de 2019, que teve um candidato que acertou uma única questão e conseguiu uma pontuação de 394. E teve um outro candidato que acertou 19 questões e ficou com 386. Ou seja, o candidato com uma questão teve uma pontuação maior do que o cara que acertou 19 questões. A pergunta é, você sabe utilizar na prática a teoria de resposta ao item ao seu favor na hora da prova? Ou você nem sabia disso? Felipe, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Isso eu vou te ensinar no segundo episódio. Eu vou te ensinar na prática o que você tem que fazer para você aumentar em até 200 pontos. Unindo a teoria de resposta ao item com estratégia de prova. E antes de passar para a estratégia de prova, ainda sobre a teoria de resposta ao item, você tem que entender que com uma quantidade de acertos um pouco mais baixa, você consegue manter uma pontuação mais alta. Por exemplo, teve uma aluna minha que com 28 acertos, ela conseguiu tirar mais de 800 pontos na prova de matemática. Em contrapartida, em 2021, teve candidatos com o mesmo número de acertos e teve uma pontuação de 690 pontos, ou seja, uma diferença praticamente de 120 pontos, com o mesmo número de acertos. Mais um exemplo disso foi meu aluno que com 34 acertos ficou com 863, teve uma ótima coerência, ficou com uma pontuação mais alta. Em contrapartida, teve outros candidatos com o mesmo número de acertos que ficou com uma nota de 761, ou seja, uma diferença praticamente de quase 100 pontos. Consegue observar que tem uma diferença muito grande? E o fato é, você consegue utilizar esse conhecimento ao seu favor? Porque se você nem sabia disso, se você nem sabe como utilizar isso, você está um passo atrás. Você precisa saber disso. Isso é uma coisa que faz completamente a diferença. Mas fica calmo, que amanhã você vai pegar esse bizu. Vamos então para o sétimo erro, que é não ter uma estratégia de prova. Felipe, tem que ter estratégia de prova? Como assim estratégia de prova? A prova do Enem não é simplesmente você chegar na primeira questão e ir fazendo de forma linear até a última questão, não? Não faça isso, porque você vai perder coerência na sua prova. Eu não vou adentrar nesse assunto aqui de maneira a aprofundar e explicar detalhes, porque isso é tema do próximo episódio. Mas basicamente o fato é, você precisa ter uma estratégia de prova para você aplicar no dia do Enem. Felipe, mas eu tenho uma estratégia de prova, eu aprendi com um amigo meu, ele falou para começar a fazer a prova de trás para frente, sei lá, começar para a parte de ciência da natureza, eu faço 10 questões, depois 10 questões de matemática, depois eu volto, pulo 3, vou nas primeiras fáceis, depois de texto, interpretação de tabela, qualquer coisa nesse sentido não é estratégia de prova, você está se enganando, é enrolation, você inventou alguma coisa e falou, eu vou fazer uma estratégia de prova. Deixa eu te falar uma coisa, quem sou eu na fila do pão para ensinar estratégia de prova? Eu já corrigi centenas de simulados individuais de alunos que aplicaram essa estratégia de prova que eu vou ensinar para você. Uma estratégia de prova capaz de você aumentar até 200 pontos, porque você utiliza estratégia de prova e você otimiza a teoria de resposta ao item ao seu favor. Ah, Felipe, mas eu tenho uma estratégia de prova. É impossível você criar uma estratégia de prova sem você saber, por exemplo, quais são os tópicos, quais são as matérias mais difíceis do Enem. Fala para mim as 5.
Se você não sabe, você não consegue. Por exemplo, quais são as características das questões que demoram mais tempo? Quais são as características das questões mais fáceis, mais rápidas? Se você não sabe disso, não tem como você criar e aplicar uma estratégia de prova. Mas fica calmo, que a gente vai ver isso no próximo episódio. E o último erro, que é o mais importante eu trazer aqui, que é as pessoas não saberem aplicar técnicas de resolução no Enem. Felipe, como assim? Quais são essas técnicas de resolução no Enem? Você já viu algumas resoluções de algumas questões, resoluções convencionais, de forma analítica? Por exemplo, com certeza você já viu alguma questão que teve um aluno que resolveu a questão em 1 minuto e teve outras pessoas que resolveram em 10 minutos, simplesmente com resoluções diferentes. O fato é, a maioria das questões do Enem, existem alguns padrões, existem algumas técnicas que a gente aplica nessas questões, que a gente consegue resolver essas questões em 30 segundos. Não, Felipe, eu duvido. São 30 segundos. Eu não consigo nem ler o texto em 30 segundos. Como é que eu vou resolver a questão em 30 segundos? Eu vou te mostrar isso no terceiro episódio, na prática. Na prática, eu vou ensinar para você. Você vai colocar mão na massa. Você vai aplicar o que eu vou te ensinar na hora e você vai conseguir resolver algumas questõezinhas em 30 segundos do Enem. Felipe, mas eu sou ruim em matemática, como é que eu vou aplicar essa técnica? Eu já te falei que o Enem é um jogo, tem regras. Essas regras, esses padrõezinhos que vão seguindo, simplesmente você pega, entendeu? E você replica todas as vezes. Por exemplo, você conhece a técnica chamada TGH? A técnica chamada SED? A técnica chamada RACE? Talvez alguns de vocês, se vocês já me conhecem, você já ouviu falar dessas técnicas. Talvez você não escutou. Essa técnica TGH, por exemplo, é uma técnica que significa tabela, gráfico, história. É uma técnica que a gente utiliza para substituir valores. É uma das dezenas de técnicas que existe para a gente resolver algumas questões do Enem. Eu vou mostrar essa técnica no terceiro episódio, na prática. Simplesmente umas 3, 4 questões do Enem, você vai resolver aplicando essa técnica e você vai resolver ela em 30 segundos. Felipe, como assim? 30 segundos? Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem técnicas de chute no Enem. Você substituir valores, você eliminar extremos. Tem várias técnicas de resolução que eu vou ensinar isso para você. O fato é, eu não vou aprofundar aqui nesse tópico sobre técnicas de resolução. Mas, com esses 8 erros que eu te apresentei, você já começou a entender um pouquinho mais sobre o Enem. Eu sinto que eu já preparei o terreno mental e agora eu posso colocar conteúdos mais aprofundados. Conteúdos que você vai colocar a mão na massa junto comigo. Que você vai sair daqui aplicando o conteúdo para você aumentar o seu número de acertos. E isso foi só o primeiro episódio. E eu vou te falar o seguinte, talvez eu daria nota 8 para esse primeiro episódio. O próximo vai ser nota 9 e o último é nota 10. Isso eu tô falando só do conteúdo além dos materiais que eu vou disponibilizar, que só vai melhorar. Você deve estar pensando em relação ao material dos modelos do Enem, né? Felipe, como é que eu faço para ter acesso a esse material que você falou, para eu começar a treinar, para eu começar a visualizar um pouquinho? Se você quer ter acesso a esse material aqui, que são alguns modelos de questões do Enem, que sempre se repetem, são padrõezinhos, eu vou disponibilizar eles no segundo episódio, que só vai ficar no ar essa semana, então não deixa para depois. Lá eu vou disponibilizar esse material que tem alguns dos modelos do Enem, que já vai te ajudar bastante. E é o seguinte, se você tá aqui, se você assistiu tudo até aqui, eu quero te dar os parabéns. Isso é um sinal que você está comprometido, isso é um sinal que você quer a sua aprovação. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpinha. Então, faça o resumo, faça as anotações que você aprendeu nessa aula. De preferência, coloque na comunidade para compartilhar, porque quando você está fazendo isso, você está fixando o conteúdo para você. E depois, me manda uma mensagem lá no Instagram. Me fala se já ampliou um pouco a sua visão, porque a ideia desse episódio é ampliar a forma que você enxerga, quebrar algumas crenças limitantes que você tem que te impede de você alcançar a sua aprovação. Compartilha comigo o que você achou, porque isso para mim é muito importante. Não é só eu que faz esse evento, é uma equipe por trás disso. Quando você compartilha esses feedbacks com a gente, é muito estimulante, dá ânimo pra gente continuar, dá ânimo pra gente preparar os materiais cada vez melhores pra você. Então, tamo junto, obrigado do fundo do coração pela sua atenção e eu posso garantir, igual eu falei no começo, vai cada vez ficar melhor. Então, se você quer, se você realmente está comprometido com a sua aprovação, eu te encontro no próximo episódio. Tamo junto. Abraço do Careca.